pensamento feminino e Deus tem pensamento masculino. É isso que Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Adão não foi dada autoridade para Adão estar sobre Eva, nem Eva está sobre Adão. Eles foram feitos somente um. Eles eram um. Eles eram um. Andavam nus na inocência. Então, esse negócio de rebaixar a mulher foi a religião, foi os machistas, foi os homens que até hoje continuam dizendo que é o cabeça, e quanto às mulheres abençoadas é a cauda. Porque Deus criou, o apóstolo Paulo diz que Deus criou Adão primeiro e depois Deus criou Eva. Mas aonde está escrito isso? A Bíblia diz que Deus tirou de Adão, das costelas. Tirou? Como assim, Fernando? Deus foi lá e cerrou, literalmente, como está escrito a Bíblia, e levou a mulher, Adão? Não, meus irmãos, isso é literal, isso é simbologia. Deus, ele, da mesma forma que Deus criou Adão, Deus criou Eva. Da mesma natureza que Deus fez Adão, Deus fez Eva. Deus fez a mulher. Então, o negócio está forte. Está forte. Então, meus irmãos, era uma árvore. Não era duas árvores. Eu vou fazer aqui duas árvores, né? Assim que eles acham que era assim. Vou terminar agora. Eles dizem que eram duas árvores. Era uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E existia uma árvore da vida. Meu irmão, por favor. Não dá, né? E além disso, Moisés escreve dizendo que havia várias árvores agradável aos vossos olhos. Várias árvores, muitas. Mas não é isso, era uma árvore. Era uma, irmão. Uma árvore. Era uma árvore. E a serpente estava no meio dessa árvore. É isso que o Gênesis diz. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ponto de interrogação. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Da consciência. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, cérebro, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Que coisa! Porque Deus sabe. Olha só a mensagem. Olha a mensagem da serpente. Porque Deus sabe no dia em que dele comerestes, abrirão os vossos olhos e sereis semelhantes. Que coisa, está na nossa... A Bíblia está em nossas mãos. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Eles morreram na hora. Eles, quando partiram para a consciência,
A morte biológica veio, eles morreram ali naquela hora, naquele momento? Não, não morreram. Deus, a serpente não mentiu. E quem era a serpente que não mentiu? O próprio Deus. A própria mensagem do Criador. E diz, porque Deus sabe, olha aí, Deus sabe, olha a liberdade. Ali era Deus, meus irmãos. Deus sabe, olha que a serpente está dizendo, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Pronto, acabou. Não tem mais história. Deus fez eles para conhecer o bem e o mal. A mensagem da serpente foi a mensagem do próprio Criador. Para eles conhecer o bem e o mal, ser igual a ele. Deus quis que o primeiro homem e a primeira mulher fosse igual a ele. Com poder de criar, com poder de fazer, com poder de dominar, com poder de ter o domínio próprio. Foi isso. É isso que o Gênesis está dizendo para nós. É isso que Moisés escreveu. E viu a mulher, viu Eva, versículo de número 6. E viu a mulher que aquela árvore era muito boa para comer e agradável aos vossos olhos e desejável para dar o quê? Um entendimento. Por que dar entendimento? Porque eles estavam inocentes. Inocentes não podem agradar a Deus. Bebês, Deus não sabe se aquele bebê o ama. Deus não sabe se aquela criança o ama, porque ele ainda se encontra no jardim da inocência. Ele se encontra no jardim do Éden. Ele ainda não conhece o bem e não conhece o mal. É isso que o Gênesis está dizendo. Adão e Eva não tinham conhecimento do bem e do mal. Mas Deus quis que eles conhecessem o bem e o mal para saber se eles o amavam. Isso não tem como refutar. A serpente falou a verdade. Deus é o dono da verdade. Deus é o dono da verdade absoluta. A verdade absoluta está com Deus. Para dar o quê? Entendimento. E diz a Bíblia, diz Moisés, que ele tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E então foram abertos os vossos olhos, os olhos do entendimento. Não é esses olhos aqui, os olhos do entendimento, do bem e do mal, da consciência. Saíram da inocência para a consciência, sabendo agora o que é bem e o que é mal. E tinham que dominar. E aí eles tiveram que vergonhas. Colocaram figueiras, fizeram figueiras, pegaram as figueiras, as folhas das árvores, agora apresenta árvores físicas, agora é árvores físicas, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor, Deus que passeava no meio do jardim, Deus na viração, Deus não saiu deles, Deus estava dentro da consciência deles. E ouviu a voz de Deus. E eles teve o quê? Medo. Medo. Natureza humana. Então, meus queridos irmãos, eu quero terminar essa parte dizendo que Satanás, na Bíblia,
ele se apresenta como um Satanás comum, um Satanás que domina o bem, e se apresenta como um Ra-Satã que domina o mal. Quando nós lemos Ra-Satã na Bíblia, é que o Ra-Satã domina o mal. Ele domina o mal, não deixa aquele mal dominar ele. E quando nós vê Satanás, é porque ele está dominando o bem. Ele está dominando o bem. Balaão saiu para amaldiçoar Israel. Saiu para amaldiçoar Israel. O que aconteceu? O próprio Deus, as suas emanações, ele se manifestou como anjo, se colocou como adversário de Balaão. Olha aí, Satanás, adversário, adjetivo. Deus se coloca como um inimigo de Balaão, inimigo da natureza de Balaão, inimigo da carne, inimigo da natureza de Balaão. Porque Balaão, ele é um pagão, ele está servindo o mal, ele está deixando o mal dominá-lo. E Deus se coloca como mal para ele. Por isso que Deus se manifestou anjo em um buraco, em umas paredes sem saída, e se colocou como adversário com um símbolo de espada, de vingança, porque espada não existe no céu, é metáfora. Os irmãos estão entendendo? Não existe espada no céu, espada existe na terra. E ele se coloca com adversário. E a jumenta, e o jumento ali sabe, ela vê o anjo. E Deus, ele agora se manifesta dentro do animal, porque foi ele que criou o animal também, ele que criou todos os animais. Ele fala na boca do animal. Ele fala na boca do animal com voz humana. Aquele Satanás era o próprio Deus. Era ou não era? Era. Dominando o bem. Como? Não amaldiçoa o meu povo, porque o meu povo já foi abençoado. O que é abençoado não pode ser amaldiçoado. Já foi abençoado pelo bem. Agora, capítulo 6 de Jó, aí é o Ra-Satã. Aí nós vamos entrar agora na frente, vamos falar de Ra-Satã, a última parte, Satanás. Vamos apresentar muitas coisas maravilhosas para os irmãos, que o Ra-Satã, ele domina o mal. Os irmãos estão entendendo? Ele domina o mal quando o homem está com medo. Ele domina o mal quando o homem está com medo. É uma revelação muito importante para nós. Tá bom, meus irmãos? Então está aí essa revelação da parte do Pai. Tá bom? Agradeço as suas visualizações, por ficar aqui 1 hora com esse ensinamento, que vocês possam refletir, buscar entender as metáforas, a serpente. E essa serpente, ela entrelaçou uma com a outra. Elas se entrelaçaram. A primeira serpente era o próprio Deus, a mensagem de Deus. A segunda serpente foi para vencer a primeira. E venceu. A primeira serpente foi vencida no madeiro, no poste. Eu vou vir com a última parte, fazendo uma conclusão disso tudo, tá bom? Fique na paz, uma boa noite para os irmãos, para quem vai ver de dia, um bom dia, para quem vai ver de noite, uma boa noite, para quem vai ver
de madrugada, uma boa madrugada, que tudo de bom possa estar na sua vida espiritual, material, conjugal, financeiro. E vamos aqui aprendendo um com o outro, passando esse conhecimento. Vamos aqui aprendendo um com o outro, passando esse conhecimento. Tá bom? Um abraço a todos, paz e graça a todos os irmãos.